Alô Brasil, bom dia. Hoje é 19 de março e eu estou gravando esse vídeo, talvez que seja o último vídeo que eu esteja gravando. Eu sou José Raimundo Oliveira, moro aqui em Aracaju, Sergipe. Eu vim aqui porque estou indignado com essa história dessa reforma da Previdência. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, na campanha dele, ele fez a campanha dele inteira falando que não ia mexer na reforma da Previdência, porque ele, como deputado federal, ele votou contra a reforma da Previdência do Michel Temer. E ele, sendo presidente, como ele estava candidato à presidência, ele falou o seguinte, que não ia mexer na reforma da Previdência, porque era um absurdo essa reforma da Previdência, porque essa reforma da Previdência ia maltratar com a classe mais pobre do nosso Brasil, principalmente as mulheres. Então, ele falou sempre do porte de arma que ia dar para o cidadão de bem. Que todo cidadão de bem ia ter direito a um porte, aliás, o posse de arma. O posse de arma para todo cidadão de bem para se defender da criminalidade e da bandidagem. O que acontece é o seguinte, quando ele se elegeu, você acha que todo cidadão de bem vai poder ter esse posse de arma? Esse posse de arma é uma burocracia tão grande, como é que você vai poder ter 10 mil reais, 15 mil reais talvez, para ter um posse de arma na sua casa? Você acha que todo cidadão de bem vai poder? E além do mais isso, a dificuldade que tem em ter um cofre para poder guardar a arma dentro de casa. Isso aí já é um problema terrível para o Brasil. E também tem uma coisa, depois que o nosso presidente, ele fez uma campanha inteira defendendo o pobre, o Brasil, o brasileiro, defendendo. Dizendo que ia dar o porte de arma, dizendo que ia mexer na Previdência, falando um bocado de coisa que agradou a população brasileira. Até os eleitores de Lula votaram para ele, muitos eleitores de Lula que votaram no PT votaram para ele. Eu sou de uns que votei para o Jair Bolsonaro, acreditando na proposta dele, porque o nosso país estava vivendo uma miséria total, estava vivendo uma desorganização tão grande. Então a gente precisava de alguém no poder que realmente tivesse punhos, que tivesse garras para poder colocar ordem nesse país. Então esse candidato nós escolhemos, que foi o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Ele se elegeu como presidente porque o povo quis assim, nós quisemos assim, votamos neles. Fizemos campanha boca a boca, fizemos campanha na rede social, pedindo voto para o Jair Bolsonaro. Tivemos muitas discussões com pessoas que eram do outro lado, que defendia o PT. Aí a gente tivemos discussões até para convencer aquelas pessoas que a minha opção era Jair Bolsonaro, o nosso capitão Jair Bolsonaro. Fim da história. Depois que ele eleito, ele agora juntou, ele falou na campanha que ele tinha um ministro da economia, que era Paulo Guedes, que era o homem da economia. Só que quando ele foi eleito, aí o ministro Paulo Guedes, junto com sua equipe, chegou até Bolsonaro e disse que para ele que não era bem assim, que as coisas tinham que ser do jeito e tal, e tinha que ser mexer na reforma trabalhista, na reforma da Previdência. E até o próprio Michel Temer falou, qualquer presidente que entrasse lá ia ter que mexer, ia ter que fazer a reforma da Previdência. Agora veja bem, Michel Temer, ele sendo corrupto, fazendo parte da quadrilha da corrupção e ter essa moral ainda de querer mexer na reforma da Previdência. Pelo que eu sei, o dever de casa tem que ser feito em casa. Tem que dar um exemplo de casa para poder querer mexer na vida das outras pessoas. Estão mexendo com a vida de milhões e milhões de brasileiros. Estão mexendo com a vida do ser humano. Eles estão mexendo com a vida de pessoas que pessoas necessitam, pessoas do campo, pessoas da construção civil, aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais carentes.
Agora eles estão com a enganação, dizendo que vai cortar privilégios. Que privilégios são esses que eles vão cortar, pelo amor de Deus, que ninguém está entendendo nada dessa reforma da Previdência. Entendemos sim que essa reforma da Previdência interessa os grandes bancos e as grandes indústrias, as grandes empresas, e o mercado internacional, para o governo internacional junto com os bancos, para os bancos internacionais e essas coisas todas, né? Então a gente não acreditamos mais em nada. A gente acreditamos em político, né, que votamos para melhorar o nosso país. Mas, infelizmente, as coisas não estão bem assim. Não podemos mais confiar em ninguém. Nós temos confiança sim em Deus. Eu sei que quem vai dar jeito desse país é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem dá. Porque o homem, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Porque na campanha o homem tem uma história. Mas quando chega no poder, a história é outra. Eu não vou culpar e nós não podemos culpar Jair Bolsonaro. Talvez que a ideia dele fosse boa, o pensamento dele fosse boa. Mas sabemos que lá a política é uma máfia. E chegando lá, eles têm que fazer do jeito que o sistema quer. Não é do jeito que o candidato quer. Certo? Então esse sistema já está programado já para acabar com o direito do povo. Agora eles colocam o governo, desculpa que eu estou com problema seríssimo de saúde, o governo, a equipe econômica do governo, que é o Paulo Guedes, esse Paulo Guedes, ele tem uma articulação muito grande, ele tem uma fixação grande, assim como Michel Temer, como os outros países, dentro do governo Fernando Henrique, que eles vêm com essa opção, com esse de olho na Previdência, justamente para mexer com a Previdência e acabar com o direito dos mais fracos, trabalhadores mais pobres. Agora eles inventaram agora de uma nova Previdência. É uma nova Previdência. É uma nova Previdência para dar benefícios os mais ricos, os banqueiros e as grandes empresas que devem, os sonegadores da Previdência. Né? E agora somos nós, povo trabalhadores, quem paga o pato. Dizendo que, eu não entendo, uma hora diz Rodrigo Maia fala que o homem pode trabalhar até os 80 anos, que o povo está vivendo mais. Outra hora eles falam que o povo está envelhecendo, mas que a Previdência não vai ter dinheiro para pagar esses povos mais velhos que estão envelhecendo mais. Então, contradição é aquela contradição sempre, que a gente não entendemos de nada. Sabemos uma coisa, que essa reforma da Previdência é só para prejudicar a classe trabalhadora mais pobre. Sabemos disso. Eles podem inventar o que for. Podem inventar o que for. Sabemos que isso aí está implantado para a ordem mundial. Essa ordem mundial está querendo ser implantada no nosso Brasil. Só depende de você, povo brasileiro, nós brasileiros. Dependemos da gente, que esse pessoal depende dos nossos votos. E é a gente, na Constituição diz que toda demanda é manda do povo. Artigo 1º. Então, eles são eleitos através do nosso voto. Nós somos o patrão deles. E agora eles querem aprovar lei em cima do povo brasileiro, sem consultar o povo brasileiro. Eles não estão consultando a gente. Estão fazendo do jeito deles. Então, essa reforma da Previdência só vai interessar aos bancos, às grandes empresas, às milionárias. Não vai interessar o povo brasileiro, não. O que é que eles fazem? Eles colocam aquelas pessoas particulares na frente do governo, aqueles representantes do governo no Congresso e na Câmara dos Deputados. São pessoas intelectuais, aquelas pessoas que sabem falar bem, que sabem realmente para articular as pessoas, né? Joyce Hoffmann, ela fala muito bem, ela tem aquela expressão bem. Tem outro rapaz que é representante também, que é aqui de não sei o que eu não esqueci o nome. É um rapazinho que usa óculos, um rapaz jovem, que ele é um deputado também. Fala muito bem, porque tem os pilares, tem não sei o que, coisa e tal, que vai não sei o que, vai beneficiar o pobre, vai beneficiar os mais velhos. E a gente não sabemos aí o que está acontecendo sobre isso aí. Sabemos sim que o povo brasileiro mais pobres, esses é que vai ser os prejudicados, certo? As pessoas mais pobres,
A pessoa vai trabalhar o tempo inteiro e não vai ter condições de se aposentar, se essa reforma for aprovada. Ninguém vai se aposentar. Ninguém vai se aposentar. Porque ninguém vai ter condições de trabalhar 40 anos fixo para ter essa contribuição de 40 anos para poder se aposentar. Quem é nesse país que trabalha 40 anos sem parar de carteira assinada? Muitas das vezes a pessoa trabalha numa empresa, trabalha 3, 4 anos, às vezes passa 2, 3 sem arrumar emprego, sem arrumar outro emprego, porque por falta de emprego, porque os próprios governos não investe na educação, não investe na infraestrutura de trabalho, não tem trabalho para o pessoal. Como é que essa pessoa, justamente eles estão fazendo isso porque eles sabem da situação do brasileiro, eles sabem que ninguém no Brasil tem condições de manter no trabalho 40 anos, não tem condições de um trabalhador ter condições de contribuir para o INSS 40 anos, para poder ter direito de se aposentar. Se ele vir chegar a trabalhar 40 anos, ele vai trabalhar com 60, 65 anos doente, talvez até 70, doente para poder vir conseguir esses 40 anos de contribuição. Ou então eles querem que o velho se aposente com 65 anos, certo? Sem ter tempo de serviço, mas esses 65 anos com salário reduzido. Não vai receber o salário, vai receber o salário reduzido. Agora eu pergunto ao povo brasileiro, pergunto nós brasileiros, nós vamos ter condições de sobreviver com essa idade? Se for trabalhar doente e outra, e se as empresas contratar, né, os trabalhadores, porque não vai contratar pessoas doentes, não vai trabalhar o homem de terceira idade doente. Qual é a renda de serviço que esse cidadão vai ter? A não ser aqueles que trabalham em escritório, trabalham sentado, que trabalham em ar-condicionado. Talvez esses tenham condições de trabalhar, mas aquele pessoal do campo, aquelas pessoas de construção civil, aquelas pessoas, as professoras, os professores, os médicos, as enfermeiras, essa classe trabalhadora não vai ter condições não, ninguém não vai se aposentar de jeito nenhum. Ninguém vai se aposentar mais nesse país. Ninguém vai. Se essa reforma da Previdência for aprovada, essa aí pode esquecer, que ninguém vai se aposentar, vai trabalhar até morrer e não vai se aposentar. E também, se um cidadão morrer, a viúva vai ficar com a metade do salário que ele recebia. Outra injustiça. Se um homem do campo trabalhar, se não tiver condições de contribuir, porque no campo, muitas das vezes a pessoa não tem condições de contribuir com o INSS, porque o homem do campo depende de São Pedro, depende da chuva. Tem anos que tem a lavoura, tem anos que não tem a lavoura. Como é que ele vai poder contribuir com o INSS? Aí por ele não ter contribuído com o INSS, vai para o benefício, com 60 anos, vai receber R$ 400 para vir receber um salário mínimo com 70 anos. Desses R$ 400 vai dar para esse cidadão manter a família dele e comprar remédio, sobreviver, não vai dar. Esse homem vai morrer debilitado de saúde, vai morrer mais rápido. Então isso aí é para exterminar com a situação do povo brasileiro mais pobre. Se essa reforma da Previdência for aprovada, essa reforma da Previdência não interessa ao povo brasileiro. Eles estão articulando, estão inventando milhões e milhões de coisas para mentir, eles estão mentindo sobre essa reforma, que essa reforma não é uma reforma da Previdência. Isso é uma reforma para beneficiar os mais ricos bancos. Olha agora mesmo, já teve a reunião, os banqueiros foram lá para fazer essa reunião, porque os banqueiros estão interessados nessa reforma. Os banqueiros estão interessados. Como as grandes empresas, as multinacionais, estão interessados nessa reforma. Os estrangeiros estão interessados nessa reforma. Porque essa reforma, junto com essa reforma, depois vão privatizar tudo. As coisas, Petrobras, por exemplo, e outras empresas vai ser privatizado porque o governo não vai querer ter despesa com nada. Quer dizer, que não vai se responsabilizar pela a classe trabalhadora. São nós que botamos vocês no poder. Sr. Rodrigo Maia, nós somos o patrão de vocês. Seus deputados, nós somos o patrão de vocês. Seus senadores, nós somos o patrão de vocês. Pelo amor de Deus, só a gente que damos voto a vocês.
Vocês de 4 em 4 anos, vocês dependem do nosso título de eleitor para poder você se eleger. E nós somos obrigados a votar. Pelo amor de Deus, que é isso que vocês estão fazendo com o povo brasileiro? Vocês só estão visando o lado empresarial mais rico, nem o mais fraco não é. Porque pelo menos quem dá mais emprego à população brasileira são os microempresários. É quem tem mais emprego. E esses microempresários estão sem condições de abrir a sua empresa, estão fechando as empresas por modo dos impostos. Veja como é que está o preço da gasolina, altíssimo. Veja como é que está o preço do botijão. Veja como é que está o preço. Vá no mercadinho, no supermercado. Veja como é que está lá a mercadoria. Vê se um salário mínimo dá para um cidadão de bem sustentar sua família. Aquele que trabalha com construção civil ou ainda aquele que trabalha no rural. Pelo amor de Deus, que é isso? Que reforma é essa? Vocês estão querendo enganar de qualquer maneira, de toda maneira. Com essa falsa promessa, com essa falsa reforma da Previdência, isso não é reforma não, isso é uma desreforma da Previdência. Eu estou indignado com essa proposta. Seu Jair Bolsonaro, nosso presidente Jair Bolsonaro, o senhor, na sua campanha, o senhor teve pulso firme de falar o que o senhor ia fazer, o que o senhor ia fazer com o nosso Brasil. O senhor falou firme, falou com aquela posição, certo? De firmeza. E a gente acreditou no senhor como capitão do exército, a gente confiou no senhor. E agora o senhor se entregou totalmente ao ministro Paulo Guedes e agora a sua proposta é outra. O senhor mudou de ideia. O senhor mudou de ideia, disse que agora é preciso fazer essa reforma da Previdência. Que na sua campanha, em nenhum momento o senhor falou que era preciso mexer na reforma da Previdência. Por que o senhor não falou na sua campanha que essa reforma da Previdência ia ser mexida? Porque, veja bem, povo brasileiro, nós somos culpados, às vezes, de muitas das coisas, da gente acreditar nas coisas que as pessoas falam. E tem muitas das vezes, tem candidato que fala as coisas certas e a gente vai pelo discurso, pelo impulso. Por exemplo, teve Cabo Daciolo mesmo, o Cabo Daciolo. Ele falou muitas das coisas e ninguém acreditou. Muitas pessoas fez críticas sobre o Cabo Daciolo. Falou que ele era doido, ele era maluco. Mas tudo que ele falou é verdade. Que nem o Enéas. O professor Enéas. Todo mundo disse que ele era doido. Na campanha, o Enéas não tinha nenhum tempo de televisão também não. E todo mundo disse que era doido. E agora muita gente descobriu que o Enéas falou, estava tudo certo, estava tudo se cumprindo o que o Enéas falou. Hoje, o pessoal passou a acreditar no Enéas, mas antes dizia que o Enéas era doido. Sabendo que esse nosso país vai ser entregue para a ordem mundial. Essa ordem mundial vai ser implantada no nosso país também. Isso aí para entregar a todos os estrangeiros. A nossa riqueza, o nosso ouro, o nosso minério, nosso nióbios, nosso petróleo. Nós somos um país rico de tudo. Nós somos um país... É um país que nós temos condições de viver com dignidade no nosso país. Não é a previdência social, que é o grande problema do nosso país, não. Eles só estão olhando para previdências. Querem sacrificar o povo trabalhador mais pobre. Aí eles estão inventando que vai mexer nos privilégios dos mais ricos. Mentira! Não vai mexer em privilégio do mais rico, não. Quem é rico, ninguém, não se bota, eles não bolam, não. Eles estão inventando isso que é para poder o pobre acreditar que realmente vai ser uma coisa boa para o pobre. Mas na verdade quem vai ser prejudicado é a classe trabalhadora mais pobre. Aí eles estão articulando que vai para cortar privilégio dos mais ricos, mas quando essa reforma for aprovada não vai não, isso é para te enganar. Isso é para enganar você, enganar a mim e enganar a todos. Ninguém vai se aposentar, nenhuma pessoa vai se aposentar, porque ninguém vai ter condições, nenhum trabalhador brasileiro vai ter condições de trabalhar, contribuir 40 anos de INSS. 40 anos de INSS. Ou então ele vai ter a opção de se aposentar com 65 anos, certo? Aí não vai ter tempo, ele pode trabalhar 40 anos, ele pode ter 40 anos, agora não vai ganhar, só vai ter direito o salário integral a partir dos 40 anos de contribuição, que isso é um absurdo. Ninguém vai ter condições de contribuir 40 anos
trabalhar 40 anos, porque muitas das vezes a pessoa entra no mercado de trabalho com 30 anos, muitas pessoas vai fazer faculdade, eu tenho um sobrinho mesmo que ele está fazendo faculdade, ele fez os estudos, fazendo faculdade, ele tem 20 anos já. Ele vai agora fazer faculdade, tudo. Quando ele for entrar na área de serviço, com certeza ele vai entrar na área pública, não sei, talvez. Então, no mínimo, ele vai estar com 30 anos, 30 e poucos anos. Aí ele vai contribuir mais 40 anos, vamos supor, 35 anos, ele vai entrar na área de serviço, na área de trabalho. Quando ele terminar os estudos todos. Então, ele vai ter que contribuir 40 anos com 35, vai dar o quê? 75 anos. É que ele vai conseguir se aposentar. Então, veja bem, esses que vão estudar. E aqueles que não estudam, que trabalham na roça, com chuva, tempestade, é tudo, aí pega bronquite, pega gripe, pega um bocado de coisa, verme, pega toda, porque bebe as águas não tem tratamento, não tem tratamento de água, não tem tratamento de nada, aquele pessoal urbano que vive naquela situação terrível. E esses políticos do governo não olham isso, não. Pelo amor de Deus, sabemos aí que nós temos muitos deputados, muitos senadores que estão a favor do povo brasileiro, estão a favor dos pobres, mas muitos deputados que estão articulando, que é do lado do governo, estão fazendo muitos belos discursos na rede social, que é para enganar. Tem muitas pessoas que votaram em Bolsonaro, que estão arrependidos. Não é ter arrependido porque ter votado em Bolsonaro, não, porque votamos em Bolsonaro, porque acreditamos na mudança, porque nós estávamos precisando mesmo da mudança. Porque nosso país estava vivendo um caos. Moralidade, segurança, nós não tinha. Falta de tudo. Então nós votamos em Bolsonaro, acreditamos, senhor Bolsonaro, senhor nosso presidente Jair Bolsonaro. Acreditamos no senhor. Que o senhor toma uma posição. O senhor é o presidente do Brasil, não é Paulo Guedes, não. Paulo Guedes é intelectual da economia, mas tem outros intelectuais da economia também que prova que realmente esse déficit não é da Previdência, não. Outros economistas. Agora, qual interesse é esse de fazer essa reforma dessa Previdência para arrebentar com a classe trabalhadora? Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, sabemos que esse não é o seu desejo de fazer com o povo brasileiro. Esse não é o seu desejo, não. O senhor está sendo impressionado. Todo o povo brasileiro, os seus eleitores, sabem muito bem disso. Certo? Os seus eleitores, realmente, é muita gente que lhe defende, e a gente defendendo também o senhor. Quando o senhor recebeu aquele atentado, tentaram até lhe matar. E o povo brasileiro que votaram no senhor, seus eleitores, ficaram tudo preocupados. Eu também fiquei preocupado, fiquei em minha oração. Nós achamos um absurdo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o nosso presidente? Mas Deus te livrou, Messias Jair Bolsonaro, nosso presidente. Deus lhe livrou para salvar a nação, para salvar o povo brasileiro, para ajudar. E nós estamos confiando no Senhor. É o Senhor que é o presidente da República. Nós votamos foi no Senhor, nós não votamos em Paulo Guedes, não. A gente não votamos em equipe com o nome de Paulo Guedes, não. O Senhor sabe muito bem, eu sei que o Senhor não entende de economia, o Senhor não entende de muitas coisas de economia, mas a economia, não basta o Senhor entender, saber que é o povo brasileiro que vai sofrer, a classe mais pobre que vai sofrer. Senhor presidente Jair Bolsonaro, estamos lhe fazendo um apoio como eleitor seu. A gente votamos no senhor acreditando no senhor. Nós não votamos acreditando em proposta de Jair Bolsonaro, de Paulo Guedes, nem equipe econômica, porque o próprio Michel Temer fazendo parte de quadrilha de corrupção, e ele mesmo assim querendo mexer na reforma da Previdência. E disse, ele foi bem claro, está gravado. Ele foi bem claro e disse, o outro governo que entrar vai ter que mexer na reforma da Previdência. É obrigado. Então essa ordem está vindo de quem? Está vindo dos poderosos, dos mais grandes, dessa reforma da Previdência. E todos nós sabemos disso. Eu sou analfabeto, mas eu sei que essa reforma da Previdência está interessada às multinacionais. Essa reforma da Previdência não é para o povo brasileiro, não é para melhorar a vida do povo brasileiro, não. É para estragar com a vida do povo brasileiro, principalmente daquela classe mais pobre, mais sofrida. Aquelas pobres que necessitam mais. Senhor Jair, nosso presidente Jair Bolsonaro, o senhor é nosso presidente. Votamos no senhor, porque confiamos no senhor, confiamos na sua proposta. O senhor, como capitão do Exército,
O senhor tem palavra firme, o senhor teve pulso firme. E agora o senhor está cedendo para esse pessoal, o povo está colocando na sua mente, fazendo a lavagem cerebral no senhor, dizendo que essa reforma da Previdência é preciso. Se essa reforma da Previdência for preciso, façam a reforma da Previdência, preciso sim, mas mexendo nos privilégios dos ricos realmente. Agora não venham para cá enganar que vai mexer nos privilégios dos ricos e incluir os pobres no meio. Para que não tira os pobres do meio? Tire os pobres, tire os trabalhadores rurais, tire os trabalhadores da construção civil, tire os professores, tire os militares também, os militares também, que realmente é um trabalho sofrido também, é um trabalho que não tem expectativa de vida muito grande, que eles trabalham muito. Tire o pessoal do rural, tire o pessoal da construção civil, tire os professores, tire os militares e bote realmente os ricos, bote os políticos, faça uma reforma política. O nosso Brasil está precisando de uma reforma política, onde os políticos não venham ganhar tanto privilégio como eles têm, tantas regalias. Os políticos, eles têm saúde pago pela população brasileira. Eles têm moradia paga pela população brasileira. Os políticos ganham salário altíssimo pago pela população brasileira. Os políticos têm terno, gravata, pago pela população brasileira. Os políticos têm viagens pago pela a população brasileira. Os políticos vivem aí em ar-condicionado, em cadeiras confortáveis. Eles não sabem o que é sofrimento do povo do campo, não. Eles não sabem o sofrimento de uma professora, não. Que ela fica em pé, na sala de aula, dando aula para uma ruma de aluno. E principalmente uns alunos rebeldes que às vezes nem atendem a professora fica, coitada, desorientada com aquela ruma de pelejar com gente, é brincadeira. E mesmo assim, esses profissionais estão sendo esquecidos por vocês. Estão sendo esquecidos. Esses profissionais que precisam de uma aposentadoria, que precisa de um descanso mais cedo, para poder viver 5 ou 10 anos, ter pelo menos uma alegria, um pouquinho de alegria, né? Em viver com aquela aposentadoria que vai adquirir. Mas não, vocês vão tirar esse direito desses professores, vocês vão ter direito do homem do campo, vocês vão tirar o direito do homem da construção civil, vai ter que trabalhar doente, o homem com 60 anos já está doente, está com problema de saúde, eles vão ter que trabalhar doente. E olhe se as empresas contratar essas pessoas, não vão contratar essas pessoas não vão trabalhar mais. Que é isso, senhor presidente Jair Bolsonaro, eu faço um apelo para o senhor. Eu estou gravando esse vídeo, talvez que esse vídeo vai ser o último vídeo que eu vou gravar. Eu gravei alguns vídeos, vi que teve pouca visualização. Mas eu estou gravando esse vídeo diretamente para o senhor presidente, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor como capitão do exército, eu sei que o senhor tem uma bancada aí de generais, mas vocês pense, eu sei que o exército precisa realmente, porque eles trabalham muito, como o homem do campo também trabalha muito, como o pessoal da construção civil trabalha muito. Essas pessoas têm que sair fora da reforma, dessa desreforma, né, como diz que é reforma. Se querem fazer a reforma, façam uma reforma decente. Tire o homem do campo, tire a professora, tire o homem da construção civil, tire os militares, tire essas pessoas toda fora e faça a reforma política. Comece a mexer, por exemplo, os ministros, que teve agora, que Michel Temer aumentou o salário deles para 39 mil, e com todas as regalias que ele tem. Quantos funcionários cada ministro tem? Veja a despesa né, dos 3 poderes. Veja a despesa que esse pessoal tem. É um absurdo que a gente vê nas reportagens. É um absurdo a gente ver o orçamento desses 3 poderes. É um absurdo a gente ver o orçamento da Câmara Federal, do Senado. É um absurdo que a gente vê. Agora querem tirar os direitos do homem do campo, o homem da construção civil, dos professores. Pelo amor de Deus, não façam isso não, vocês. Façam a reforma política que é mais correta.
Agora, no direito disso aí, ninguém quer mexer. Aí está dizendo que vai coisar aí vai dizer que vai mexer no servidor público, certo? Que faz parte do servidor público. Mas quem são esses? Você não disse quem são esses, não. Certo? Não são esses, não. Eu duvido que vai mexer nos direitos dos políticos. Duvido que eles vão aceitar isso. Ninguém vai aceitar. Isso aí é para engabelar toda a população. Depois que essa reforma for aprovada, só quem vai sofrer é o mais pobre. Seu presidente Jair Messias Bolsonaro, nós somos seus eleitores, votamos no senhor confiando na sua proposta, confiamos na sua pronunciamento de campanha. O senhor, como capitão do exército, o homem do exército não volta atrás. Tem seus generais, tem tudo. Nós vemos o general Mourão, muita gente criticando o general Mourão, mas ninguém vê esse general Mourão se manifestar em nada, falando sobre nada. Ele está na dele, está tranquilo. E todo mundo está confiando no exército. Todo o povo brasileiro sempre confiou no exército, principalmente seus eleitores, Jair Bolsonaro. Seus eleitores elegeu porque o senhor, nós elegemos o senhor porque o senhor é capitão do exército, porque sabemos que o exército tem ordem e disciplina. E nós queremos isso, nós queremos a segurança para o nosso país e também o bem-estar para o nosso país, também a saúde, né? Que a reforma da Previdência vai mexer com a nossa saúde. Não vai investir dinheiro coisa nenhuma na saúde, não. Porque a reforma trabalhista foi aprovada. E estamos vendo milhões e milhões de brasileiros sofrendo com essa reforma da reforma trabalhista que não gerou emprego coisa nenhuma, desempregou muito mais. Então, por isso, eu estou gravando esse vídeo ao senhor excelentíssimo presidente da República, que é a força maior do nosso país. O senhor é quem manda em tudo. Eu, como brasileiro, como seu eleitor, eu gostaria muito que alguém visse esse vídeo e compartilhasse muito para chegar ao nosso presidente, para que ele venha assumir, bater o martelo e dizer que ele é o presidente. Não é Paulo Guedes, não. Paulo Guedes está fazendo ninguém está entendendo isso, não, porque o próprio Michel Temer falou, qualquer presidente que entrasse lá ia ter que fazer essa reforma. Por que ia ter que fazer essa reforma? Porque tem uma ordem mundial aí, mandando nessa reforma. Não é os brasileiros que é culpado dessa reforma, não. Isso aí tem interesses estrangeiros nessa reforma. Tem interesse de forças maiores aí nessa reforma da Previdência. Aí quer tirar o direito do povo brasileiro, principalmente aquela classe mais pobre, uma classe mais humilde. Senhor Jair Messias Bolsonaro, não deixe se enganar por essa cúpula de pessoas ruins, dessas pessoas más. Que eu não conheço bem esse ministro Paulo Guedes, mas esse ministro Paulo Guedes ele está envolvido com a mesma cúpula do Michel Temer. E a gente votamos no senhor, acreditando no senhor, que o senhor é o presidente do Brasil. O senhor tem o exército ao seu lado. O senhor tem os generais aí ao seu lado. A gente acreditamos no exército. A gente confiamos no exército. A nossa esperança está primeiramente em Deus. E segundo no nosso exército brasileiro. E o senhor é capitão do exército. Não deixe que venham destruir com a população, com sua população, que agora que o senhor é o presidente, nós somos a população que o senhor governa. Pedimos ao senhor favoravelmente. Eu estou falando errado porque eu sou analfabeto, eu falo algumas coisas erradas. Nós estamos pedindo ao senhor presidente, favoravelmente, bata o martelo e mostre ao Brasil que o senhor é o presidente do Brasil. Que o senhor veio para fazer mudança, que o senhor veio para melhorar, que o senhor veio para fazer diferença. Não entre nessa cúpula não aí. Não entre nesse jogo. Que isso aí é um jogo de xadrez. Isso aí é um jogo para destruir com a população brasileira. E confiamos no nosso exército. O senhor tem os generais, os seus lados aí. Consulta os seus generais. Consulte ao seu vice, aos seus generais. Entendeu? Não vá entrar nessa não, porque senão a população brasileira vai ficar revoltada contra o senhor tem culpa. Nós sabemos que a sua ideia é de defender o povo brasileiro, mas dessa maneira que está acontecendo, aí o povo brasileiro, os mais pobres, mais humildes, vai ser afetado. Muitos vão morrer, porque eles não vão ter condições, não vão ter condições de sobrevivência nenhuma, não vão ter condições nenhuma, se essa reforma da Previdência for aprovada. Peça a Deus
que essa reforma da Previdência não seja aprovada. Porque se ela for aprovada, vai ser uma destruição total para a classe trabalhadora mais pobre do nosso Brasil. Porque essa articulação dizendo que é para cortar privilégio, porque um pilar sustenta outro, que tem outro pilar sustenta outro, tem outro pilar sustenta outro, que a Previdência, que a Previdência tem um rombo, um déficit muito grande. Mas tem muitos economistas aí que estão dizendo que não, que a Previdência não tem déficit nenhum. Foi plantada uma CPI junto com os intelectuais, com os cientistas, com os economistas, dizendo que essa Previdência não tem déficit. Os grandes devedores são as grandes empresas, os grandes bancos, são esses que estão interessados, são esses que estão aí em Brasília aí para fazer, fazer reuniões com os deputados. Pelo amor de Deus, será que ninguém não entende sobre isso? Senhor presidente Jair Bolsonaro, a gente cobramos do senhor porque o senhor é o presidente do Brasil. Se o senhor está sendo pressionado por essa equipe, por essa cúpula desses coisas, junto com o Michel Temer, que o Michel Temer já deixou isso assinado, decretado para poder ser colocado para frente. Nós confiamos foi no senhor, votamos no senhor, senhor presidente Jair Bolsonaro, votamos no senhor e confiamos no senhor com todo respeito. O senhor é o nosso presidente do Brasil, a gente confiamos no senhor. Se muitas pessoas diz como o senhor já correu risco de vida, já tentaram matar o senhor, já tentaram destruir com sua vida, e agora quer destruir também com a vida dos seus eleitores. Nós estamos para defender o senhor, viu, Jair Bolsonaro? Nós estamos para defender o senhor. O senhor defende a gente também, pelo amor de Deus. Pedimos ao senhor a sua coerência, a sua posição como capitão do Exército, junto com os seus generais. Tome conta desse Brasil. Está uma desorganização total. E se essa reforma da Previdência for aprovada, é que vai ficar desorganizado tudo mesmo. O senhor sabe, capitão, o senhor sabe. Eu sei que o senhor não entende economia, mas o senhor sabe que realmente essa reforma da Previdência não é assim. O senhor é político. O senhor sabe muito bem, o senhor já foi, o senhor teve mandato muitas vezes, o senhor já viu lá dentro como é que funciona o negócio. O senhor sabe que essa reforma da Previdência não é preciso. Então o senhor, como presidente do Brasil, como capitão do Exército, pedimos encarecidamente o senhor que tome uma posição sobre isso, como o senhor é o nosso presidente, e pedimos o senhor ajuda. Chame seus generais, reúna seus generais e tome uma posição sobre esse Brasil. Que esse Brasil não pode continuar do jeito que está, que vai piorar cada vez mais. Se nós votamos no senhor porque acreditamos na mudança e queremos mudança, e estamos firmes com o senhor. Agora, se essa reforma da Previdência for aprovada, nosso presidente, o povo vai se revoltar, o povo vai ficar contra o senhor, e é isso que nós não queremos. Nós não queremos ficar contra o senhor, não, porque votamos no senhor confiando que ia ter mudança e a mudança vai ser feita. Toma uma posição que o senhor é o presidente do Brasil. Paulo Guedes é apenas um economista, ele está cumprindo a parte dele, ele está cumprindo a parte dele, mas isso não é obrigado que o senhor aceite, não. O senhor aceita se o senhor quiser. O senhor é capitão do Exército, o senhor tem os generais aos seus lados. O senhor tem os generais aí, consulta os seus generais. Tome uma posição melhor sobre o Brasil. Se for preciso, decrete uma intervenção militar no Brasil. É isso que nós queríamos. Todos os eleitores seus queriam era intervenção militar. Todos os eleitores seus queriam era intervenção militar no nosso Brasil. E votamos no senhor porque acreditamos na sua proposta, na sua posição, na sua firmeza, na sua lealdade com o povo brasileiro. Então a gente não pedimos mais intervenção, nós deixamos de pedir intervenção militar.